Olá, boa tarde a todos, a todas. Mais uma live, né? Tô começando essas lives nesse horário novo, às 12 horas. Tô experimentando um novo horário. Olá, Ives, olá, pessoal que tá chegando aí. Então hoje eu vou falar sobre, já vou falar o assunto que eu acho que é bem legal. Eu vou falar sobre as inteligências múltiplas e eu vou dar 20 dicas para vocês usarem esse jogo da Play to Learn aqui. Então esse é um jogo dos mais flexíveis que a gente tem, né? Você compra um joguinho por R$30 e tem como professora 20 maneiras de usar. Então o assunto vai ser esse jogo aqui. Eu gosto muito desse jogo e ele é um jogo, tem as cartas um pouquinho maior, né? As cartas são maiores, são de um tamanho bom. Então vamos lá, já vou começar no assunto porque tem bastante coisa que eu gostaria de falar para vocês. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Não sei se vocês conhecem ou não os jogos da Play to Learn, se vocês têm ou não, se vocês quiserem colocar aí para mim, coloca se vocês já usam, se vocês têm esse jogo, ou se vocês não conhecem. Então aqui para conhecer, para saber o que os jogos educativos podem acrescentar nas aulas de inglês de vocês. Eu tô aqui com as minhas colinhas, então eu vou olhando aqui. Então primeira coisa que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Além dos jogos, coloca aí se vocês conhecem. Não conheço, não tenho, conheço, tenho. Se vocês, quando vocês estão planejando as suas aulas, vocês pensam nas inteligências múltiplas? Isso é um assunto que passa pela cabeça de vocês, né? As inteligências múltiplas é um assunto lá dos anos, começou a ficar popular lá nos anos 80, né? No final dos anos 80, com o Howard Gardner, que é um pesquisador, eu acho que é esqueci a universidade dele, não sei se é Harvard, não vou falar besteira, né? Eu não tô afirmando de onde que ele é. Mas enfim, é um pesquisador e ele começou a falar isso lá nos anos 80, quando eu tava já dando aula faz tempo. Ele falou que as pessoas aprendem de maneira diferente e eu sempre me interessei por como as pessoas aprendem. Eu não sei vocês, coloca aí pra mim se vocês têm alunos com dificuldade. Eu sempre encontrei alguns alunos com dificuldade em aprender. E aí eu tinha muita curiosidade em saber, então como é que eu poderia fazer para esse aluno aprender? E as inteligências, essa teoria das inteligências múltiplas, né? Ela me ajudou a perceber que as pessoas aprendem de maneira diferente. Então, se o meu aluno não está aprendendo da maneira como eu estou ensinando, eu tenho que ensinar da maneira que ele vai aprender. Eu tenho que conhecer melhor esse meu aluno. Eu sei que, e eu já dei aula também, né, em classes com mais de 30, 40 alunos, né, e eu sei que não é fácil fazer isso, mas a gente pode, na hora que está planejando a aula, pensar em variar as atividades. E é isso que eu vou falar aqui. Então, primeiro, rapidamente, antes de eu entrar nas atividades que dá para fazer com o jogo Profissões, eu vou falar sobre 7 inteligências múltiplas e um verbo que está conectado, uma ação que está conectada com essa inteligência múltipla, tá bom? E depois eu vou falar essas 20 atividades que dá para fazer mais, tá, gente? Tem um curso que mostra que dá para fazer 50 atividades, mas hoje na live eu vou falar 20. E aí eu vou falar a atividade e a inteligência múltipla que eu estou trabalhando, certo? Então vamos lá. A primeira que eu vou falar é a interpessoal. O que significa interpessoal? É o social, é eu me comunicar com as outras pessoas, né? A interpessoal, eu me relaciono com as outras pessoas. E lembra que eu falei que eu ia falar verbos? Só para vocês, para ser uma coisa bem rápida e para vocês, para quem não está familiarizado, para gravar melhor, né? Então olha só os verbos que você, eu quero trabalhar a inteligência múltipla interpessoal. O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que acrescentar na minha aula? Share, compartilhar. Toda vez que eu tenho que compartilhar alguma coisa com o meu colega é interpessoal. Ensinar, se eu tenho que ensinar, se eu tenho que falar para o meu colega como fazer alguma coisa, interpessoal. Colaborar, né? Quando eles têm que colaborar, trabalhar com vários colegas, interpessoal. Em grupos, quando ele tem que trabalhar em grupos também.
Quando eu dou um role play para o meu aluno fazer, eu tenho certeza que vocês já estão trabalhando as inteligências múltiplas e muita gente não está sabendo. Então, se eu dou um role play para o meu aluno fazer, ele vai ter que falar com outro colega, né? Ele vai ter que interagir, então é interpessoal. Jogos de tabuleiro. Não fui eu que escrevi isso aqui não, sabe? Vocês sabem que eu fabrico, eu desenvolvo jogos de tabuleiro, mas isso aqui é de um material que uma amiga me deu. Eu não estou com o nome das pessoas aqui, mas então, se os meus alunos estão brincando de jogos de tabuleiro, é uma atividade interpessoal. Oi, Luciana, querida, diretamente do Texas, seja bem-vinda. E se os meus alunos estão conversando, também é interpessoal. Então, são esses verbos. Agora, deixa eu ir para outra inteligência múltipla, a sinestésica. Quando eu comecei a conhecer esse assunto, eu queria saber muito, falar assim, o que eu vou dar de sinestésico para o meu aluno, né? Porque sinestésico é o quê? É o corpo, é ele mexer, é ele tocar, porque muita gente vai aprender dessa maneira, né? Eu vou ter que... Lembra que quando eu era criança, às vezes a mãe falava, né? Não põe a mão, não toca, mas a gente quer pegar. Então muita gente aprende dessa maneira e eu tenho que respeitar isso daí. Então, o que eu posso dar para o meu aluno? Bom dia, good morning, Luciana. O que eu posso dar para o meu aluno se eu quero trabalhar, se o meu aluno é aquele aluno mais sinestésico, se é aquele aluno que precisa de mão na massa. Ele vai ter que construir alguma coisa, né? Lembra que eu tenho umas... O ano passado eu trabalhei muito com isso, né? Da gente fazer... Oi, Luta Carreira, seja bem-vinda. Eu trabalhei muito com fazer, mão na massa. Por exemplo, esse tic-tac-toe aqui, você pode pedir para os seus alunos fazerem, né? Então tem muitas atividades que vocês podem construir junto. Então esse aluno precisa construir, tocar. Tocar é o quê? Estou trabalhando com o jogo da memória. Jogo da memória. Estou incluindo o aluno sinestésico, trabalhando com jogo de cartas, estou incluindo o aluno sinestésico porque ele precisa tocar. Inclusive, eu criei os jogos por causa disso, né? Porque eu percebia que alguns alunos que a gente falava, mesmo dava exercícios, e ele não estava aprendendo, ele precisava mexer, manipular a língua. Então, com as cartas, né? Essas cartas aqui que eu tenho para fazer as frases, que a gente joga o jogo de cartas, o aluno vai manipular. Então eu estou incluindo o aluno sinestésico dessa maneira. Atuar, se eu dou um role play para ele, né? Então não a parte só de interagir, mas a parte de atuar, que ele está colocando o corpo dele em ação, sinestésico, movimentar, dançar e conversar. Está mexendo com o corpo. Tudo isso são atividades sinestésicas. Agora eu vou para a atividade verbal linguística. Normalmente o aluno que aprende de uma maneira verbal, com a inteligência múltipla verbal ou linguística, ele não vai ter muita dificuldade em aprender a língua, porque ele aprende, a língua é verbal, é linguística, né? Então ele vai aprender melhor. Então o que esse aluno gosta do verbal linguístico? Ele gosta de ler, ele gosta de escrever, ele gosta de conversar, ele gosta de ouvir, tudo isso porque é linguístico, é relacionado com a língua. Ele gosta também de contar histórias e de debater, porque tem a ver com o verbal e o linguístico. Então esse aluno gosta de ser colocado ali para falar, para se expressar oralmente. Vou para a quarta, que é visual. Então, quando eu fiz esse material, eu também pensei em incluir os alunos que são visuais, porque o visual, ele precisa de muito estímulo visual. Quais são os verbos ligados com o estímulo visual? Ver, é claro. Desenhar, eu posso pedir para o meu aluno desenhar, para ele visualizar, imaginar. A gente pode fazer até alguns relaxamentos, né? Eu tenho alguns exercícios assim para visualizar, para colorir e para mapear. Então, dessa maneira, eu estou atingindo o meu aluno que é visual ou espacial. Agora eu vou para a quinta, que é lógico-matemático. Dá pra gente incluir atividades de lógica? Dá sim, sabe por quê? Se eu peço agora para os pequenininhos para quantificar alguma coisa, é uma atividade lógica matemática.
Pensar criticamente. Olha só, se eu vou analisar alguma informação e vou pensar criticamente, ensinar o meu aluno a pensar, estimular o meu aluno a pensar de maneira crítica, eu estou incluindo uma atividade que é lógica matemática. Para ele fazer os prós e os contras, né, de alguma coisa. Eu vou falar agora sobre esse jogo das profissões. Dá para eu trabalhar, né, os prós e contras de uma profissão. Eu estou incluindo aquele aluno que aprende através de atividades lógicas matemáticas. Sequência, sabe quando a gente ensina first, next, after that, then? Isso também é uma atividade lógica matemática. Os alunos que aprendem dessa maneira se beneficiam disso quando você usa essa atividade. Resolver problemas. Por causa disso, a gente até tem um outro material, né, que chama Can You Solve This Problem? Que é com o objetivo de atingir esses alunos que aprendem melhor se eu dou um probleminha para ele resolver. Analisar, né? Se um aluno tem que analisar uma situação, também todas essas atividades, elas beneficiam o aluno que aprende através da atividade lógica e matemática. Obrigada a vocês que estão aí, tá? Se vocês quiserem colocar o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se esse assunto é do interesse de vocês, coloca aí. E também tem aqueles alunos que aprendem através da música. Então, além de levar muita música para a sala de aula, o que eu posso fazer? Eu posso ensinar ou pedir para que eles cantem, né? A gente pode criar músicas diferentes, né? Eu posso pedir para o meu aluno criar, por exemplo, um rap, usar o ritmo, né? Usar um ritmo e com aquilo que a gente está aprendendo criar uma música. Há muito tempo atrás eu fiz um curso com professores americanos e a gente tinha que criar música. Isso lá nos anos 80. Faz tempo, né, gente? Os alunos aprendem através de ouvir música. Então os alunos, você vê que os alunos gostam muito que a gente leve música. Muitos deles aprendem através de ouvir. Por quê? Porque eles têm a inteligência musical mais desenvolvida. E eu percebi, não é dado de pesquisa, nada. Eu tive vários alunos músicos, né, pianistas, tem uma que está morando nos Estados Unidos, toca oboé. Essas pessoas tiveram uma facilidade maior para aprender inglês. Não sei se é uma coincidência ou não. Então eu estou falando das inteligências múltiplas, estou dando um verbo, né, para vocês gravarem melhor como incluir a inteligência múltipla, e daqui a pouco eu vou falar 20 maneiras de você usar o jogo da memória profissões, e aí quais são as inteligências múltiplas envolvidas. Agora eu vou falar a 7ª e última, né? Depois as pessoas pegaram o trabalho do Howard Gardner e colocaram mais 2 inteligências múltiplas, mas eu não acho que seriam tão importantes para nós de língua inglesa. Eu acho que essas 7 cobrem muito bem tudo que a gente precisa trabalhar. A 7 é a intrapessoal, né? Então lembra que tinha lá, a primeira que eu falei foi a interpessoal. A interpessoal, a primeira, é aquela quando eu tenho, que são as social skills, quando eu me relaciono com os outros. A intrapessoal é quando eu tenho que me relacionar comigo mesmo, pensar o que eu acho sobre um assunto e daí colocar. Então quais são o que eu posso fazer? Por exemplo, as ações envolvidas. O aluno se conectar com ele mesmo e aí expressar, dizer alguma coisa conectado com ele mesmo. Fazer escolhas autênticas. Refletir, quando eu peço para o meu aluno refletir sobre um determinado assunto e dar a opinião dele. Que mais? Contrastar as informações, né? Porque daí ele vai ter que pensar, a gente vai falar daqui a pouco, se eu der, por exemplo, uma carta para ele e pedir para que ele me fale os pontos positivos e negativos de ser cantor, né? Ele vai ter que contrastar as informações. E trabalhar sozinho, às vezes ele precisa
trabalhar sozinho. A Mércia está perguntando se vai ficar salvo o vídeo. Eu tenho a intenção que fique salvo sim. Às vezes o Instagram me trola, né? E eu perco o vídeo, mas tá tudo indo bem. Eu acho que não vai ter nenhum problema. E só falando então, quando eu salvo o vídeo, eu compartilho aqui no Instagram, no IGTV, e compartilho também no nosso canal do YouTube. Se você não conhece, dá uma olhada lá, tem mais de 100 vídeos, tá bom? Agora vamos lá, já falei das 7 inteligências múltiplas e um verbo conectado com ela. Agora eu vou falar do 20 maneiras de você usar esse jogo aqui, o jogo da memória das profissões. Então vamos lá, a primeira maneira que eu tenho aqui é para fazer uma quiz e com esse sino aqui. Eu sempre falo que para a gente ter a atenção dos nossos alunos, a gente tem que levar alguns objetos diferentes para a aula. E se eu levo esse sino aqui, esse sino eu comprei lá na Calunga, mas eu já vi que tem em loja de chinês, tem também até mais barato e tem uns modelinhos diferentes. Mas esse aqui eu uso bastante, os alunos vão ficar loucos para tocar o sininho. E como é que é a atividade? Eu vou dar 4 maneiras de você fazer uma atividade que eu chamo Ring the Bell. Vamos lá? Depois que qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar as profissões para os meus alunos. Eu posso até apresentar mostrando dessa maneira, né? Usando o jogo como um flashcard. E também eu posso depois jogar um jogo da memória com eles. Lembrando que o jogo da memória ele é muito sinestésico. Eu estou incluindo os meus alunos que precisam tocar. Se eu estou só mostrando assim, eu estou incluindo os alunos visuais. Aí, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu já brinquei de jogo da memória, os alunos já conhecem as 15 profissões que tem aqui. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: Who works at a bar at night? Aí o sino está na mesa do professor. Quem tocar primeiro vai falar. Lembrando que são as 15 profissões que estão aqui. Então, essa resposta seria singer. Eu posso também falar, essa outra aqui, Who works at a TV station? Quem tocar o sino primeiro vai falar singer. O aluno tocou o sino e falou errado, perdeu o ponto. Se alguém souber, corre e toca. A gente pode dar uma segunda chance. Agora, para esse tipo de atividade, tem 4 perguntas que eu posso falar. Então, eu posso falar Who works at a newspaper or news, TV news, né? Who works at a TV station? Eu posso fazer diferente. Eu posso querer o verbo. Então, eu posso falar assim. What does... Aqui tá melhor, né? What does a singer do? Quem tocar o sino primeiro vai falar a singer sings. A singer sings. Então, vejam só que eu estou praticando ele pensar num verbo e também eu estou praticando ele fazer uma frase completa no Simple Present. Então, se eu estou com meus alunos que estão com um pouquinho de dificuldade em fazer a frase no Simple Present, eu posso fazer. Então, eu posso até mostrar, tá? Quando essas atividades, eu posso, essa quiz, eu posso falar dando esse auxílio visual para eles. Que mais que eu posso? Qual outras frases ou perguntas que eu posso fazer? Eu posso fazer essa aqui. Peraí. Who works at a restaurant? Eu mostro essa figura e pergunto, Who works at a restaurant? E aí, quem tocar o sino primeiro vai responder a cook ou chef. Eu também posso dar uma ajudinha para ele, em vez de perguntar Who works at a restaurant? Eu posso perguntar Who cooks at a restaurant? Quem tocar o sino primeiro diz a chef ou a cook. Os dois estão corretos. E a última frase que a gente pode usar é a person. Eu mostro essa figura aqui e falo a seguinte frase: a person who works at a restaurant. Aí eu falei uma frase, né? A outra era a pergunta. Lembra que se eu uso a pergunta, eu vou fazer das 15 profissões, o meu aluno vai ouvir essa pergunta
15 vezes. As chances de depois ele reproduzir essa pergunta são muito maiores, porque ele já ouviu a pergunta, né? Who works at a restaurant? E a última então é a person who cooks, mostrando essa figura aqui que ele vai falar, chef. A person who extinguishes or put out fire. A person who sings. O que mais que eu posso falar? A person who builds houses. Então, todas essas atividades eu faço com esse sininho aqui. Me diga aí se vocês gostaram dessa atividade, se dá para usar com seus alunos. E quais são as inteligências múltiplas que estão incluídas nessa atividade aqui? Verbal, linguística, porque eles vão ter que ouvir, eles vão ter que tocar o sino, sinestésica, eles vão ter que falar, verbal, linguística, certo? E eles também, a inteligência múltipla interpessoal, porque eles vão ter que se relacionar comigo, professora, que estou fazendo essas perguntas. Então, olha só, numa atividade eu dei 4 opções. A segunda, que também é sinestésica, é com esse aparelhinho aqui, aparelho não, né? Com esse objeto, que é um mata-moscas, né? Que a gente nem usa muito. Olha, esse aqui é bonitinho, esse aqui é aquele, né? Xing Peng, chinesinho que a gente compra lá na loja de produtos chineses. E aí, caiu aqui. E aí, qual que é a atividade que eu vou fazer com o Fly Swatter? Eu vou colocar numa mesa e os alunos ao redor da mesa. Eu vou colocar as cartas. Então, eu posso colocar todas as cartas com o desenho só. Já estou incluindo o meu aluno visual, porque as cartas estão com o desenho. Se eu tiver uma classe muito grande, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ter 40 mata-moscas, né? Aí eu vou dividir em turmas, pode ser em 2 grupos, um contra o outro. Eu tenho um mata-mosca, dou um mata-mosca para cada um. Eles vão ficar numa linha que você vai delimitar para todo mundo sair do mesmo lugar. Fica com o mata-mosca aqui no ombro para ninguém trapacear. E daí, quais são as perguntas que você pode fazer? Se você está com aquele aluno bem iniciante, você simplesmente vai falar o nome da profissão e ele vai correr lá e vai bater. Vai falar singer, ele corre e bate. Cada carta é um ponto. Se você está, por exemplo, ensinando o alfabeto, você pode simplesmente soletrar. E daí você soletra S-I-N-G-E-R, ele vai ter que ficar bem atento e vai ver, né, vai processar isso na cabeça dele. Vejam que todas essas atividades fazem com que nossos alunos pensem bastante, né? Não são atividades bobinhas. Eu sempre penso em atividades que vai fazer com que o meu aluno use a inteligência dele, use o intelecto dele. Então, eu posso soletrar a profissão, eu posso falar a profissão. O que mais que eu posso fazer? Eu posso também descrever, né? Lembra como aquele exercício que a gente fez, o primeiro exercício de tocar o sino? Eu posso falar a person who sings at a nightclub. E aí ele vai ter que ouvir, né? Eu estou incluindo também aquele aluno verbal. Ele vai ter que ouvir e bater o sino, certo? Conta aí pra mim o que vocês estão achando dessas atividades. Se vocês já conhecem essas atividades, se vocês já usam, eu gostaria muito de saber. A terceira, ó, deixa eu pegar aqui uma carta. Aqui. Eu posso colocar, para eu praticar spelling com os meus alunos, certo? Então eu dou uma carta da profissão, eu mostro aqui pra ele, e a carta escrita a profissão, eu viro pra mim. E aí, isso aí é lá na primeira aula que a gente faz, né, gente? Eu pergunto assim, how do you spell it? Eu posso simplesmente falar it. How do you spell it? Ou eu posso falar, how do you spell firefighter? Aí ele vai ter que ouvir e soletrar. Então essa atividade chama-se spelling. Eu contemplo os alunos visuais e os alunos linguísticos também, né? Porque ele tá vendo aqui e ele vai ter que falar. Que mais? Ah, sim. Eu posso dar as cartas para os alunos. Eu tô pegando aqui algumas. Eu vou colocá-los em duplas. E eu vou dar alguns minutos, né? Daí é o intrapessoal. Eu vou dar alguns minutos, eu vou falar para ele assim. Esses são para os alunos que já estão no nível um pouquinho mais avançado. Eu tento trazer atividades para todos os níveis, né? Então, o aluno que está no nível um pouquinho mais avançado, que ele consegue fazer uma job interview. Então, ele vai
olhar para essa profissão aqui, né? Que é teacher, e ele vai ter que elaborar quais são, por exemplo, 5 perguntas que você acredita que seriam úteis para serem feitas numa entrevista para professor. Então, intrapessoal, ele vai pensar, vai fazer as perguntas. Se você puder, você circula pela classe, dá uma corrigida, vê se as perguntas estão ok. Depois ele vai entrevistar o colega, e o colega também pensou nas suas 5 perguntas, vai entrevistá-lo. Certo? Então aí eu estou usando a inteligência múltipla intrapessoal, a intra, que ele teve que pensar como fazer as perguntas, a interpessoal, porque ele vai ter que entrevistar também, né? Que mais que dá para fazer? Eu posso fazer um debate. Eu posso pedir para que, por exemplo, eles me digam quais são as vantagens e what are the advantages and disadvantages of being a teacher. E aí um grupo tem que defender as vantagens e o outro grupo tem que defender as desvantagens, né? Aí ele vai ter que também usar a inteligência lógica matemática, porque ele vai ter que analisar e expressar a opinião. Então esse é um debate. Ou eu também posso dar uma profissão para ele, né? Eu dou um cartão para cada aluno e ele vai escolher, né? Ou ele vai escolher uma profissão e vai falar por que ele gostaria de exercer essa profissão ou porque ele jamais poderia exercer essa profissão. Então vejam que a partir de simples cartões com as profissões eu posso atingir desde o meu aluno que está ali aprendendo a soletrar até o meu aluno que já está apto a fazer debates. Eu posso mostrando, né, através desse estímulo visual e da pergunta certa, eu faço com que o meu aluno se expresse oralmente. Que mais? Certo, eu também posso fazer, eu tô olhando aqui porque é muito exercício, eu não sei todos de cor. Eu também posso fazer board races. Então, como é que é um board race? Eu deixo todas as cartas assim, viradas para baixo, 2 times, uma caneta para cada time, ou um giz para cada time, a lousa dividida, você pode colocar os nomes nos times, e aí o aluno vem. Quando você fala go, os 2 alunos vêm, cada um pega uma carta, vai para a lousa e ele vai ter que fazer uma frase com a profissão. Ele fez a frase, ele volta, coloca a carta embaixo, dá o giz ou a caneta para o colega e vai para o fim da fila. Então você contempla o aluno sinestésico, porque ele tem o sinestésico e o linguístico e o interpessoal, porque é uma atividade em grupo, em time. O sinestésico vai ter que correr, se movimentar, e ele aprende quando ele faz isso. E o verbal linguístico, porque ele vai ter que escrever a frase. Então é tudo ali, a gente não é só uma das inteligências múltiplas, a gente tem várias. Então eu fazendo várias atividades que contemplem várias inteligências múltiplas, eu estou abarcando um número maior de alunos. Certo? Tem board races, agora eu posso simplesmente, né, como eu já falei no início, eu posso simplesmente usar os cards como flashcards, e isso vai para as aulas online também, né? Se eu estou ali com alunos na aula online, eu posso usar para ensinar as profissões e também posso pedir para que ele soletre. Eu posso brincar de jogo da memória. Jogo da memória, ele ajuda muito também os alunos sinestésicos, porque eu vou pegando a carta. Agora, como é que eu posso incluir um pouquinho mais de língua nos jogos da memória? Cada vez que deu match, que ele encontrou um parzinho, eu posso pedir para que ele pronuncie corretamente essa profissão. Se tiver errado, volta a carta, coloca em outro lugar. Eu posso pedir para que ele soletre essa profissão. Eu posso pedir para que ele faça uma frase ou até que ele faça uma pergunta. Então, o jogo da memória pode ser linguístico, sim, porque eu posso acrescentar esse passo terceiro, né? Depois que ele virou, achou o par, ele tem que fazer uma frase. Dessa maneira, o jogo da memória fica também um jogo de língua inglesa. E também, né, se eu pedir para que ele vire as frases, quais são, no jogo da memória, quais são as inteligências múltiplas?
A inteligência visual, espacial, porque ele tem que gravar onde está. Sinestésica, porque ele está mexendo as cartas. E a partir do momento que eu condiciono ele marcar um ponto, a ele fazer uma frase, eu também incluo a inteligência linguística, né? Vê que não é um jogo da memória, né? É uma atividade bem elaborada. Que mais? Ah, tá. Eu também posso, já tô na 10ª, eu não tô contando, não tô falando, mas eu tô olhando aqui. Deixa eu ver, tá, tô acompanhando o horário aqui. A próxima de mímica, também incluí o meu aluno sinestésico. Então o meu aluno vai lá, pega a profissão e vai, não mostra pra ninguém, fica com a profissão aqui e vai fazer a mímica. Aí você instrui seus alunos. Eles, pra adivinhar, eles não podem, por exemplo, falar simplesmente, eu vou lá e faço assim, né, de conta que eu tô varrendo e ele vai falar cleaner. Não, ele tem que fazer uma pergunta, porque a gente tá numa aula de língua. O jogo serve para estimular o meu aluno a falar. Aí você instrui os seus alunos a falar. Se ele não fizer a pergunta correta, não conta ponto. Então ele tem que falar, is it a cleaner? Are you a cleaner? Pronto, meu aluno já está fazendo perguntas, né? Incluir o sinestésico, incluir o verbal também. Que mais que dá para eu fazer, além da mímica? Dá para eu brincar de bingo. Depois que eu brinquei de jogo da memória, algumas vezes eles gravaram as profissões. Tem uma tabela de bingo. Se vocês quiserem, peçam pra mim, entra lá no WhatsApp e me pede. Tem já pronto, uma tabelinha de bingo que a gente fez, é só vocês imprimirem e dar para os alunos, e aí eles escrevem. A gente fez sem nada escrito, eles podem escrever, tem acho que 12, não tem 15, não sei quantas, agora não lembro quantas tem. Eles escrevem as profissões que eles quiserem, na ordem que eles quiserem, e aí você vai tirando as cartas e cantando. Também você inclui o aluno o musical, né? Porque ele vai ouvir, não é uma música, mas o musical ele tem o ouvido mais apurado, né? E o linguístico também. Então, bingo. Eu também posso colocar os alunos em pares e ele vai fazer frases e o aluno vai ter que adivinhar pela minha frase. Então, por exemplo, tem algumas que é difícil, mais difícil. Por exemplo, eu posso falar, he works at a school. Só que é cleaner, não é teacher. Então, a pessoa vai fazendo perguntas, né, para tentar adivinhar. Ou eu tenho que falar frases, 3 frases. He works at a school, he cleans the school. Or, he keeps the school clean. Meu aluno ouviu e o B, né, tá fazendo pair work, A e B, o B adivinhou. Então, dá para adivinhar também por frases, além de mímica. Eu também posso dar uma profissão, aqui o intra, né? É importante a gente incluir o intra também, né? Porque o intra é aquele que quer ficar mais sozinho, mas a gente depois faz ele falar. Então eu dou um card para cada aluno, eu peço para que ele escreva a rotina dessa profissão. Ele vai ter que imaginar, vai ter que pensar ali com ele mesmo qual que é a rotina dessa profissão. E daí ele vai ter que escrever frases. E depois ele pode ir lá na frente, contar qual que é a rotina e os outros adivinham. Vejam que são várias atividades que ele vai fazer. Primeiro o intrapessoal vai pensar, depois ele vai escrever, vai usar as habilidades linguísticas dele, né? Depois ele vai falar para a classe, vai usar também as habilidades verbais. A classe vai ouvir, usando as atividades verbais e linguísticas, e vai fazer a pergunta, depois que ele descreveu qual que é a rotina dessa profissão aqui. Que mais? A gente pode... Uma outra atividade que eu gosto bastante é de brainstorm. De novo com o sino, ó gente, se você não tem... Compra o sino, porque é um bom investimento e seus alunos vão gostar muito. Então, como é que eu faço? Eu posso fazer um brainstorm da seguinte maneira. Eu mostro a profissão e pergunto, quais são, what objects are necessary for this profession? E aí dou alguns segundos. Mostro, what objects does he use every day?
E aí o meu aluno tem que escrever quais são os objetos que as profissões usam todos os dias. Quando o tempo acabou, time's up, tempo acabou, eu vou ouvir os colegas e aí os outros também vão ouvir e eles acabam ampliando o vocabulário. Então eu posso falar what objects are necessary for each profession. Que mais? Essa aqui também é para pensar. Eu posso mostrar, pode ser um brainstorm também. Eu pergunto quais são as características. Aí é para os alunos que estão já teenager, eu não sei se eles conseguiriam pensar, mas talvez sim, nesse sentido. Quais são as características necessárias de cada profissão? Aí ele teria que ter aprendido o vocabulário necessário para a profissão, né? Comunicativa, outgoing, né? Paciente, etc. Tem uma boa habilidade visual. Então você também pode fazer esse brainstorm. Quais são as características necessárias para essa profissão? Você dá lá os 30 segundos, 60 segundos, acabou o tempo, eles compartilham. Vocês também podem fazer, lembra que eu mostrei na live de segunda passada, um tic-tac-toe. Esse tic-tac-toe foi feito com uma caixa de pizza, eu encapei. Por que ele fica diferente? Eu usei essa colinha aqui, eu uso essa colinha, uma cola de espuma, tá? Para grudar, chama Multitack, ela não danifica as cartas. Então, olha, eu coloco aqui. Eu deixei coladinho aqui, ó, para eu mostrar para vocês. Então eu coloco 9 profissões e aí o meu aluno vai brincar de tic-tac-toe com as profissões. Ele escolhe, se ele escolher aqui teacher, ele vai ter que fazer uma frase com a teacher. Ou ele vai ter que fazer a teacher works at a school. Estou praticando simple present e profissões. Ou eu posso fazer, tem que fazer a pergunta, what does a teacher do? Certo? Ou eu tenho simplesmente que pronunciar corretamente, se o meu aluno está bem lá no nível iniciante. Então tem várias atividades que eu posso fazer usando o tic-tac-toe. E também incluo o meu aluno visual, incluo o meu aluno sinestésico, porque tudo que tem que escrever tem a ver com a nossa parte, né, sinestésica. E eu acho que eu já falei 16, 17 atividades. Eu prometi 20. Agora eu vou falar sobre drills. Drills era uma coisa que a gente usava lá nos anos 80, né? Tem até algumas escolas. A Callan, não sei se vocês conhecem, quando eu morei em Londres, lá nos anos 80, né? Tinha uma escola bem famosa. E ela era esse método, né? Que é o método de você ouvir e repetir, ouvir e repetir. E drills é mais ou menos isso. Eu gosto de usar drills de uma maneira que elas fiquem mais criativas. Então, por que não a gente começar a usar drills, fazer com que o meu aluno pense? Lembra que eu falei? Eu dou uma frase, o meu aluno vai ter que repetir essa frase, mas ele vai ter que usar a inteligência dele. Por exemplo, eu quero praticar a seguinte estrutura. What does a cleaner do? Eu quero que o meu aluno repita bastante essa frase. Então, ele vai trocar a palavra cleaner. Então, eu vou mostrar aqui e eu vou ensinar, né? Primeiro é o modelo. What does a cleaner do? Eu mostrei essa carta, veja que eu mostrei o desenho. Ele vai ter que processar lá na cabecinha dele, que é computer programmer. What does a computer programmer do? What does a vet do? Então, muitas pessoas, né, não querem mais usar drills. Não sei nem se isso é ensinado nos cursos e faculdade. Mas eu acho que a gente pode pegar a drill, essa repetição, porque para aprender uma língua é necessário repetição. Porém, eu fazer uma repetição de uma maneira inteligente e não boring, porque o meu aluno vai ter que descobrir, vai ter que saber what does a dancer do. Ou eu posso fazer com que essa drill fique um pouquinho mais desafiadora para o meu aluno. A dancer dances, né? A dancer dances. Eu só quero que ele saiba a profissão e usar o verbo correto na terceira pessoa. Eu mostro isso aqui e falo para ele. A dancer dances. Aí eu mostro essa aqui. A photographer takes picture. Eu mostro esse aqui, a driver drives cars. Então é uma maneira de nós, né, podemos
estimular os alunos de uma maneira um pouquinho mais desafiadora. Mas eu não sei se vocês receberam alunos assim, mas eu recebi durante esses 30 e poucos anos que eu sou professora, muitos alunos com dificuldade, né? E por isso que eu criei os jogos, né? Porque eu queria que esses alunos aprendessem também. Eu queria que eles fossem incluídos. E eu percebi que com os jogos eu conseguia chegar mais próxima desses alunos que tinham dificuldade. Porque os alunos que não têm dificuldade, eles aprendem com tudo, né, gente? São características diferentes que a gente tem que levar em consideração. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Tem outras drills, eu pretendo fazer uma live só de drills, porque todos os jogos a gente pode incluir, usá-lo como flashcards também. Não é o intuito, mas dá para incluir. Então eu falei 20 maneiras, incluindo as drills, né? 20 maneiras de vocês usarem os jogos. Se vocês não conhecem, dá uma olhada lá no nosso site, que está todo remodelado, com muitos vídeos. Oi, Deia, obrigada por você estar aqui comigo, né, me acompanhar. You're welcome. Eu que agradeço a participação de vocês. Dá uma olhada lá no site para conhecer os nossos jogos. E também tem um e-book que eu fiz totalmente gratuito, de muitas maneiras de vocês usarem os jogos. Você consegue ir lá no site, deixa o seu e-mail e daí você baixa o e-book. Tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo. Então eu vou parar a live agora, né? Já estou aqui há 45 minutos. Eu vou salvar essa live. Então se você perdeu e quer aprender 20 maneiras de você usar o jogo da memória das profissões, vê a live que vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, tenha uma ótima semana. Quarta-feira, às 9 da noite, tem outra live sobre outro assunto. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre jogos, me acompanha nessa live de quarta-noite também. E quinta, eu estarei no evento da SBS. A SBS está fazendo um evento gratuito. Então, quinta-feira, às 11 da manhã, eu vou estar lá falando também sobre atividades comunicativas. Obrigada, gente. Grande abraço.